Uma frase fugaz de Sid é capaz de desencadear uma construção em grande escala, que a qualquer segundo pode destruir uma cidade inteira. Você acha que a invencibilidade do Jardim das Sombras se sustenta exclusivamente no poder feroz dos combatentes da linha de frente e em uma inteligência genial? Isso é um equívoco perigoso. Na verdade, a base material da organização depende inteiramente da mente maníaca de uma elfa. Olá, amigos! Hoje vamos analisar detalhadamente Eta? A sétima sombra por ordem de salvamento. Ela parece a mais inofensiva de todas. Sempre dormindo preguiçosa, alheia. Mas é exatamente nas mãos dela que se concentra o progresso técnico de um mundo inteiro. Como uma cientista e construtora insana ocupou um lugar fundamental na estrutura. Por que sua devoção a Sid tem uma dimensão assustadora? E que perigo destrutivo se esconde em seus projetos? Comecemos pelo nível local, o seu laboratório pessoal. Para que vocês entendam toda a profundidade do seu caráter, logo no início Eta foi salva por Sid depois de Zeta. A sexta sombra abriu o caminho, e a sétima consolidou o sucesso material. Ela nasceu em uma família élfica, mas após a manifestação da possessão perdeu instantaneamente a sua casa, ficando a um fio da morte. A cura de Sid devolveu-lhe não apenas a sanidade, deu-lhe uma fonte inesgotável de inspiração. Enquanto Alpha comandava o exército, Eta olhou para o poder do Jardim das Sombras através do prisma da supremacia na engenharia. E por essa magnitude, ela precisa pagar um preço pessoal enorme. A ciência e os projetos para Eta estão acima da moralidade humana básica e das ordens da liderança. O seu desejo maníaco por pesquisa subordinou completamente a sua vida, transformando-se em uma obsessão. Ela projeta engenhocas insanas e testa novas misturas explosivas em absoluto segredo de Alpha, temendo mortalmente apenas uma coisa: que lhe tirem os seus materiais antes da conclusão do experimento. E isso já saiu do controle. Neste exato momento, o seu laboratório é praticamente autônomo em relação ao resto da organização, tendo se transformado em um estado fechado dentro do jardim. As outras sombras temem sinceramente as suas criações, e elas têm fortes razões para isso. Um único projeto incorreto ou uma faísca acidental durante um ataque de sono de Eta são capazes de destruir instantaneamente uma área subterrânea inteira da base, junto com todos os funcionários. Durante o teste de um novo motor a vapor, o seu experimento saiu completamente do controle. Uma explosão subterrânea poderosíssima alterou fisicamente a estrutura de um nível inteiro, quase enterrando os arquivos secretos de Alpha sob toneladas de granito. O Jardim das Sombras criou um monstro da engenharia que ele mesmo agora não é capaz de controlar, mas a verdadeira escala não se tornou visível aí. Agora vamos passar para o nível organizacional, a influência de Eta em todo o Jardim das Sombras. Ela transferiu a sua capacidade fenomenal de projetar para a criação de uma rede global de esconderijos secretos, fazendo da arquitetura uma ferramenta poderosíssima de expansão de influência. Ela dirige há anos a construção de instalações secretas por todo o continente, camuflando-as como armazéns comerciais comuns ou porões de edifícios residenciais. Mas o momento decisivo ocorreu durante a montagem do quartel-general em Alexandria. Quando a organização havia acabado de se estabelecer neste território, muitos pensavam que levariam décadas para criar uma infraestrutura segura, mas eles colidiram com a máquina de engenharia de Eta. Ela não apenas coordenou as ações dos trabalhadores entre as combatentes numeradas, mas desenvolveu instantaneamente projetos únicos para a restauração da antiga cidade, assumindo o controle sobre a distribuição de recursos. Ela provou que é capaz de transformar ruínas abandonadas em uma megalópole de alta tecnologia inexpugnável em poucos meses, privando completamente os inimigos da chance de um cerco bem-sucedido. A partir daí, fica pior. Dentro do Jardim das Sombras, Eta manifesta o seu talento mais subestimado, a habilidade de usar magistralmente a máscara de uma dorminhoca alheia. Em público, ela é uma elfa preguiçosa, que adormece bem no meio de relatórios importantes de Alpha ou cai da cadeira de exaustão. Parece inofensivo, certo? Mas é um engano. O problema é outro. Na oficina, ela é uma construtora fria, calculista e implacável. Mas basta ela ficar a sós com os seus projetos para que a máscara da indiferença caia. Por trás disso, esconde-se uma inventora insana e fanática da ciência, pronta para desmontar qualquer artefato até o último parafuso em busca de respostas. Vemos projeções noturnas à beira de um colapso mental,
quando Eta literalmente adormece com a pena na mão sobre o projeto, dividida entre o medo em pânico de decepcionar o seu Deus e a exaustão física. Ao mesmo tempo, no plano de combate, ela demonstra um contraste assustador, transformando-se de uma excêntrica sonolenta em uma engenheira de combate implacável. O seu estilo de luta é uma crueldade calculista com o uso de artefatos criados por ela, armadilhas ocultas e um conhecimento perfeito das vulnerabilidades anatômicas. Os inimigos entram em choque quando as barreiras de proteção e os dispositivos técnicos criados por ela viram a própria magia deles contra eles mesmos. E agora chegamos ao nível mundial, o conflito global de percepção. Cid nunca planejou criar um gigantesco setor de engenharia. Ele apenas compartilhava com Eta fragmentos de memórias sobre arranha-céus, túneis de metrô e leis básicas da física de sua vida passada no Japão. Cid achava que estava apenas entretendo uma elfa excêntrica com contos, para manter a imagem de um líder onisciente. Mas Eta atuou como uma intérprete poderosíssima. Ela desenvolveu as ideias de Cid sobre urbanismo, levando-as ao limite absoluto em sua mente hiperracional. Ao mesmo tempo, ela cometeu um profundo erro interno, acreditando piamente que está realizando passo a passo o grande plano científico do seu mestre. Qualquer palavra passageira de Cid sobre fortalezas voadoras ou estradas de ferro, ela está pronta para interpretar como um chamado para o início imediato de perigosas obras de construção, mesmo que para isso seja necessário arruinar todo o orçamento da empresa Mitsubishi. Essa hiperinterpretação de ruídos frequentemente a faz colocar em risco a estabilidade financeira da organização, forçando Gama a arrancar os cabelos por causa dos gastos colossais com ingredientes raros para projetos que Cid sequer planejava construir, mas há algo que nem mesmo Cid percebe. Dentro de Eta amadurece um conflito silencioso. A sua mente fria e hiperracional de pesquisadora começa a guerrear diretamente com a sua própria fé cega e fanática, forçando-a a criar aquilo que assusta ela mesma. Os projetos abriram para Eta o acesso às comunicações subterrâneas das cidades mais protegidas do mundo. Enquanto o culto de Diablos tentava fortalecer os seus castelos, ela estudava atentamente as plantas de suas fundações, encontrava pontos vulneráveis na alvenaria e obtinha uma vantagem tática que um esquadrão de combate comum jamais alcançaria. Sem Eta, o Jardim das Sombras teria permanecido um acampamento de madeira vulnerável, sem ter onde se esconder dos ataques globais do culto de Diablos. O que acontecerá se ela deixar de existir amanhã? A organização ficará instantaneamente cega e perderá sua estrutura tecnológica, transformando-se em uma gangue comum de mercenários. A maior tragédia de Eta reside no fato de ter construído um grandioso sistema de fortalezas e tecnologias que ela mesma, voluntariamente sem reservas, entregou a um homem que sequer entende os princípios básicos de funcionamento das suas grandes máquinas. Cid não é de forma alguma capaz de competir com o seu gênio da engenharia, por isso ele simplesmente não entende como os mecanismos dela funcionam. Além disso, ele frequentemente utiliza as invenções dela para fins errados, considera-a apenas uma garota estranha que vive dormindo, pega suas ferramentas de desenho para os seus truques pomposos ou usa os seus laboratórios como um lugar conveniente para se esconder de Alpha. Cid não entende que Eta está construindo uma base industrial global para o seu governo das sombras. O Jardim das Sombras parece invulnerável, mas a sua base material está totalmente atada às ações da Sétima Sombra. Se amanhã Eta cometer um erro crítico nos cálculos de uma nova fonte de energia, ou se a sua fé cega se quebrar quando ela perceber que Cid não é um grande arquiteto de civilizações, mas apenas um cara com uma boa imaginação, toda a grandiosa estrutura do Jardim das Sombras corre o risco imediato de ficar sem número seus principais esconderijos. Uma falha interna nos sistemas destruirá a defesa das bases, os túneis ocultos podem desmoronar, enterrando os arquivos sob si, e o culto de Diablos recuperará o controle sobre os territórios. Será que Cid percebe que o seu mito das sombras desmoronará no exato momento em que Eta decidir simplesmente dormir um pouco? Escreva nos comentários, inscreva-se no canal e até os próximos encontros.